Boa noite, mão na mesa, está no ar mais uma edição do Apito Esportivo, acompanhando pelo Instagram, Rádio Apito Esportivo, você que nos acompanha no nosso canal no YouTube, Apito Esportivo, e também pelo Facebook, Apito Esportivo. São mais de 40 mil seguidores, 2020, ano 7 do Apito Esportivo, inovando agora com esse programa diário pela internet, o Apito Esportivo. Comigo, Jaime Ramos, o eletrizante. Boa noite, seja bem-vindo, Jaime. Boa noite, Nilton, César, mão na mesa. Boa noite, amigos conectados aí pela rede mundial de computadores. Naturalmente, acompanhando aqui uma marca, né, que o Apito Esportivo hoje se tornou uma marca mundial e uma referência quando se fala no futebol aqui no centro-oeste do Brasil, Nilton César. Beleza, então, esse é o eletrizante Jaime Ramos. Ontem você participava conosco e falou que o presidente do Goiás, o Marcelo Almeida, foi ele quem coagiu lá o Marçal Filho para que pudesse parar o campeonato goiano. Ele usou o Marçal para parar o campeonato goiano. Você chegou até a usar uma expressão um pouco chula, que ele havia borrado de medo de jogar com a equipe do Atlético. Por isso que ele tinha tirado o Goiás do campeonato através do sindicato. Você mantém isso aí, Jaime? Eu mantenho a minha colocação, ela é firme, eu estudei bastante tudo que aconteceu naquela semana da paralisação, uma semana antes da paralisação do Campeonato Goiano. Você pode observar que o Marcelo Almeida era favorável, os jogadores do Goiás também eram favoráveis, que o campeonato seguisse e que pelo menos a primeira fase terminasse, né? Mas de repente, na semana do jogo do Goiás com o Atlético, o Marcelo Almeida, ele mudou de uma hora para outra assim, sem saber por quais motivos. Aí, os jogadores do Goiás até nos concedeu uma entrevista na rádio Sagres 730, Sim. Favoráveis. O próprio Rafael Moura, favorável. De repente, o Rafael Moura mudou totalmente. E houve uma reunião do Marçal com o Goiás Esporte Clube, e o Marcelo Almeida já deu uma entrevista coletiva condenando qualquer tipo de ação. Não, porque eu sou médico, que isso aqui é uma irresponsabilidade total, o campeonato vai parar, o Goiás não entra em campo. E o Marçal chancelou isso aí. Foi quando o Marçal teve problema com o Cocá, o João Rodrigues Cocá, da Aparecidense, que ele falou que havia, Nilton César, o Marçal havia ameaçado o João Rodrigues Cocá, né? Nada disso. O Marçal não reuniu com os capitães dos demais times, o João Cocá não gostou, e aí houve aquele problema todo, você já conhece já. Bom, então o cabeça, o mentor foi o presidente do Goiás. Mentor, presidente do Goiás, numa semana de clássico, ele não quis arriscar, ele não é bobo, como eu disse para você ontem, ele é maquiavélico, ele pensou, olha, eu vou colocar esse time para jogar contra o Atlético, eu não tenho confiança nesse momento que meu time vai ganhar. E o Goiás, naquele momento, que ele mais precisava era de tempo, porque ele acabara de perder por 3-0 para o Atlético nesse ano. O ano passado também na decisão, teve 3-0, então você vê, 1-0, 3-0, depois mais 3-0, parece que 4 derrotas seguidas, né? Isso aí é muito para o Goiás. O Goiás não pode permitir um troço desse. E aí, o Marcelo Almeida juntou a fome com a vontade de comer e saiu fora do jogo. Borrou na bota, viu, seu Marcelo Almeida? Bom, opinião do Jaime, você que está assistindo, acompanhando o Apito Esportivo, dê a sua opinião. Através da nossa live no Instagram, Rádio Apito Esportivo, para você que está nos assistindo também no nosso canal no YouTube, Apito Esportivo, e na live do Facebook, Apito Esportivo. O Jaime continua batendo a mão na mesa, falando que o Marcelo Almeida borrou, ficou com medo do Atlético, por isso que parou o campeonato goiano. Ô Jaime, você acha que nós teremos sequência, vamos ter esse jogo, ou só no Brasileiro da Série A para termos Atlético e Goiás e Atlético? Jaime? Olha, para mim só brasileiro, porque a Federação Goiana, ela não vai fazer o que ela deveria fazer nesse momento, Milton, que é bancar os times pequenos, principalmente, que não têm recursos, para
financeiramente para terminar o Campeonato Goiano. Por exemplo, o Jaraguá sequer conseguiu pagar a folha. O craque também tem penúria, a Aparecidense não vai. O próprio prefeito Léo Mendanha nos concedeu uma entrevista também essa semana, dizendo que não tem a mínima condição de nada de dinheiro mais para a Aparecidense. E outras equipes também que estão aí vendendo o almoço para comprar a janta. Então não tem campeonato. A federação, se ela colocasse dinheiro, bancasse as despesas do retorno do campeonato, pelo menos ela resolveria o problema de rebaixamento, né? Mas não vai ter, Newton César, e o correto é a federação terminar o campeonato, não dar campeão, não dar vice e não dar os dois rebaixados também. E eu sustento aqui, para entrar em conformidade e ser lógica com a atitude dela, não realizar esse ano nem a terceira e nem a segundona. Ah, bom, então, opinião do Jaime Ramos, o eletrizante, um dos melhores narradores esportivos do Brasil, conosco aqui nesse projeto do Apito Esportivo. Continue participando, está aí no vídeo, para você que está nos assistindo no Instagram, Rádio Apito Esportivo, no Facebook Apito Esportivo, no nosso canal no YouTube, se inscreva, Apito Esportivo, tá valendo uma bola oficial de Futebol Society, presentão da Ofício Esporte do meu amigo Wesley, lá no setor Garavela, uma camisa do Atlético, vamos presentear o internauta. Você que é atleticano, participe conosco, mande a sua mensagem de texto, o nosso WhatsApp 62 993195999, 62 993195999. Boa sorte! Bem, na nossa live aqui, quem está assistindo, acompanhando, eu tenho que abraçar aqui o Jefferson Lima, lá no Real Conquista. Aproveito também para abraçar o presidente da Associação dos Cronistas Esportivos do Estado de Goiás, Lucimar Augusto. Alô, Lucimar! Quem também está nos vendo é o presidente do Atlético, Adson Batista, lá na cidade de Umas. Você sabe que o Adson, ele mora em Umas, vem e volta todos os dias, Jaime. Surpresa para mim, não sabia. Não sabia. Mas você conheceu o Adson quando ele era pobre de Marredeci. Hoje o Adson é milionário. Eu conheci o Adson jogando como zagueiro da Napolina. Até tem uma escalação dele jogando na Napolina lá. E o Adson não jogava nada. Como dirigente, ele é muito melhor do que jogador de futebol. Eu já acho que de zagueiro, o problema é que a Napolina tinha um time forte, mas ele chegou a ser titular na época daquele time. Não, você quer fazer média com o Adson? Não, o Adson não jogou nada. Não. Para mim, o Adson foi um bom zagueiro. Me lembro quando ele jogou também no Novo Horizonte de Pameri, você lembra? Não, naquele time lá? Eu lembro da Napolina. Jair Rabelo levou para lá, ué. Eu lembro da Napolina, depois ele foi ser dirigente do Inhumas, né? Do Inhumense. Aliás, por falar em Jair Rabelo, aqui no Apito Esportivo, nesta noite, ao vivo, para o mundo inteiro, Jair Rabelo, depois de um bom tempo afastado do futebol, retornou, mas durou pouco na Associação Atlética Napolina. E ele, inclusive, trouxe técnico e aí uma reviravolta. Você acha que os dirigentes erraram em afastar o Jair Rabelo? O Jair Rabelo, ele teve sucesso numa outra época do futebol, né? Essa época não existe mais, né? E outra coisa, ele voltou num momento muito ruim. A Napolina não tem dinheiro, não tem diretoria estruturada, tem um nome forte, tem uma história, mas para mim ele voltou na hora errada, ele não se preparou para a volta, por isso não deu certo, né? E você acha que não tem espaço em outro time? Tem. O Jair tem muito conhecimento, trabalhador, ele tem aquela coisa para enxergar e descobrir jogadores, tem sim. Mas o momento, Nilton, o futebol está mudado. Hoje, o que é que mudou no futebol, Jair? Por exemplo, antigamente o Jair Rabelo fazia muito negócios malucos, né? Fez muito negócio maluco, né? O Jair é doido de tudo, né? Hoje isso aí já não tem mais jeito, né? Hoje você tem uma linhagem de empresário totalmente diferente. Você quer dizer que o Jair não era profissional ou não é? Não, é mais ou menos aí, porque o Jair naquela época ele trabalhava muito assim no peito, né? Hoje o empresário ele é muito metódico, ele é diferente, né? Você vê esse cara que está gerenciando a carreira do Léo Sena no Goiás aqui. É um filho da mãe, né? Por quê? É o tal de Scheid? Ele é um filho da mãe, é o Ricardo Scheid. Ricardo Scheid, né? O Josué também, porque veja bem, o Josué está enroscado para tirar o Léo Sena do Goiás, e ele saiu do Goiás sem deixar nada para o Goiás. Você se lembra quando foi para o São Paulo? Ele foi de graça para o São Paulo.
E da mesma forma ele está envolvido no Léo Sena, que deve deixar o Goiás também sem deixar um centavo no Goiás. Tá, né? mas E aí esse Ricardo é o Said, Josué ou o Scheid? Ricardo Said é o cara da inteligência do negócio. E o Tá por Josué, trás. ele está onde nesse Josué, negócio? ele fica no meio, conversando, conversa aqui, vem cá, ajusta aqui. E o Ricardo Said naquela questão financeira. Para você, o Léo Sena vai sair do Goiás, Jaime? Vai, o Léo Sena não fica no Goiás, não. O Marcelo Almeida, inclusive, disse que fez uma proposta para ele recusável, ele recusou essa proposta, é irrecusável, né? O empresário dele, o Ricardo Said, nos concedeu uma entrevista dizendo que acabou a história dele no Goiás, o Goiás não oferece para ele busca por conquistas, não é um time ambicioso no mercado hoje, então o Léo Sena não tem mais o que fazer no Goiás e é questão de momento. Aliás, eu quero saber a sua opinião. Você que está nos assistindo agora ao vivo, o Apito Esportivo, aqui no Instagram, no Facebook e no nosso canal no YouTube. Qual é a sua opinião? Participe aqui da nossa live, dê a sua opinião, esteja interagindo, nos ajude a fazer o Apito Esportivo. Você acha que o Goiás, nesse regresso, nesse retorno agora, deve negociar o Léo Sena? Deve afastá-lo? Por que o Léo Sena não quer permanecer no Goiás, Jaime? Não é que o Léo não queira permanecer. Não, o empresário falou que não tem mais interesse, acabou o ciclo. O empresário que colocou na cabeça do Léo Sena que ele não tem mais nada o que fazer no Goiás. É mesmo? Mas aí você quer dizer que o Léo Sena não tem personalidade? Mais ou menos por aí. Por que o jogador de bola não tem? A personalidade do Léo Sena, ela é questionável. É mesmo? Não é que ele seja mau caráter. É um cara que às vezes não sabe o que ele quer. Para ele hoje, Newton, ele recusou um salário de R$200 mil no Goiás por 2 anos. Mas o empresário falou que lá fora é muito mais. O empresário falou que a proposta do Atlético Mineiro, que é o maior devedor de impostos do governo, tá? Recentemente foi processado pela Udinese da Itália, porque comprou o Maxwell, não pagou. Dia 28 arrumou dinheiro, o empresário pagou 3,5 milhões, que a FIFA cobrou. Sim. Né? Mas o Atlético Mineiro não tem dinheiro, é endividado. É o maior devedor de impostos do Brasil. Mas tem o Palmeiras lá que quer o Léo Sena também. Palmeiras é diferente. Mas veja bem, essa bola do Léo Sena aí, ela não é para isso tudo não. Léo Sena é titular aqui no Goiás. Lá fora, ele não vai jogar não. Não tem bola para isso não. Aliás, eu tenho inveja dos comentaristas, viu, Nilton César? Como assim? Eu tenho inveja dos comentaristas. Eu não tenho inveja de ninguém, mas do comentário sobre o Léo Sena eu tenho. Os caras veem o Léo Sena como um craque de seleção brasileira. Ele não seria a última Coca-Cola do deserto? É um jogador medíocre. Eu não sei por que medíocre. Você está febril? Não. Você foi acometido com a Covid-19. Léo Sena é um jogador medíocre. Bem da bola? Tranquilamente. Léo Sena, eu não vejo essa bola toda nele não, Nilton César. Não vejo não. Você que está nos assistindo aí, você vê bola, você acha que o Léo Sena é tudo isso? O Jaime acha que ele é o cocô do cavalo bandido. Não chega tanto. Você acabou ele é um jogador aqui, mediano, ele é medíocre. Você falou que o Léo Sena não tem personalidade, que o empresário manipula ele. Personalidade dúbia, que ele não sabe o que quer, ele não se define. Quando o empresário dificulta demais, olha, o cara nesse momento de pandemia do coronavírus, dificuldades dos clubes contratarem, mas ele dispensou um salário de R$200 mil por mês no Goiás, Nilton César. Ele vai receber isso no Atlético Mineiro? Eu penso que vai. Não paga, o Atlético não paga, Nilton César. Mas então seria... Agora um detalhe... Vai ter problema. Tá bom, mas aí é o Léo Sena, ou é o Ricardo Scheid, ou é o Josué? Ricardo Scheid interessa que o Léo Sena saia agora do Goiás. E ele colocando no Atlético Mineiro ou em qualquer outro time por aí, ele vai receber um bom dinheiro. O Ricardo Scheid vai receber um bom dinheiro como empresário do jogador. E aí, dê a sua opinião. Você acha que está na hora do Goiás realmente abrir mão do Léo Sena? Eu entendo o seguinte. Me lembro do Amaral. Amaral endureceu para renovar o seu vínculo, não renovou, foi para o Palmeiras, lá foi um reserva, foi para, acho que o Coritiba, reserva, foi para Chapecoense, reserva. Você sabe onde o Amaral está, Jaime? Onde? Não, eu quero saber, porque eu não sei. O Rodrigo foi outro garoto que surgiu do Goiás aqui, titular, futuro promissor. Aí lá o empresário que adotou ele, e às vezes tem empresário que é mais ou menos igual traficante.
com a droga, né? Exatamente. Ele injeta ali e aí o cara fica... E aí eu Vislumbrado. concordo com você, exatamente. E o Rodrigo, ele foi para Tombense, para o Palmeiras, esteve no Juventude Atlético. agora recentemente. Tá, e aí onde é que está o Rodrigo? Você lembra? Não sei onde está também não, tá? Pois é. Então, veja bem, o Léo Ceni é mais ou menos isso. Outro, o Vitor, que foi tido, aliás, talvez seja o último bom lateral direito do Goiás, foi para o Palmeiras, não deu conta de jogar. O Paulo Baia, Cruzeiro. um craque, foi lá também, não deu conta de jogar. E o Léo Sena, para mim, Jaime, eu entendo que o Léo Sena ele vai ter que provar lá fora que ele é tudo isso. Eu também acho que é um jogador Para mim não é. razoável para bom, mas para ser craque, tá longe disso. Para nós aqui joga. Veja bem, esse Rafael Moura aí do Goiás, o He-Man, ele não deu conta de jogar a segunda divisão no Operário de Ponta Grossa. Ele não deu conta de jogar no América Mineiro, na segunda divisão. Veio para cá, jogou. O Goiás é um time, talvez o empresário Ricardo Chay, tá certo quando fala que o Goiás não tem ambição. Ambição de disputar um título, ambição de montar um time para disputar uma Copa Sul-Americana, para ganhar, para Libertadores. O Goiás, de fato, não tem ambição. Porque aí o empresário fala, olha, no Goiás aqui você não vai render não, muita coisa não. É aqui, é isso aqui. É uma equipe, o Goiás hoje é um time comandado por conservadores. Conservadores. A família Pinheiro, conservadora. Esse médico que está agora aí com o presidente, o Marcelo Almeida, é conservador também. Ele não vai gastar para montar um time para ganhar título. Olha, o Goiás está quase 50 anos disputando brasileiro. Era para ter ganho um título, pelo menos uma história dessa aí, Milton César. No ano que o Goiás deveria ganhar alguma coisa, que foi aquele time com o Cuca, etc e tal, se o Goiás mantivesse aquele time, fizesse algumas contratações pontuais, no ano seguinte, ele seria campeão brasileiro. Ele brigaria por uma vaga no Libertadores tranquilamente, por uma Libertadores da América. No entanto, aquele time que saiu do Goiás foi para o São Paulo. São Paulo foi campeão brasileiro, paulista, Libertadores da América e campeão mundial. Beleza, então. Dê a sua opinião, participe conosco. Outro detalhe, Léo Sena também, ele é um jogador extra-campo, né? Extra-campo é um péssimo exemplo. É da farra. É um cara que precisa se corrigir. Uma época que a mãe dele teve que ir para cá, para Goiânia. Mãe, o pai? Acho que eles para moram ficar aqui. perto dele, para ele não ir para noite. Mas é menino novo, né, Jaime? Mas tem que ter responsabilidade. Tem que ter responsabilidade. Pelé. Você quando era jovem... Pelé com 17 anos foi campeão do mundo, vestia 10 do Brasil, da seleção brasileira. Mas você quando era jovem, você não deu trabalho, você não gostava de rostinho colado, dançar música lenta... Mas isso aí não é trabalho. Usar calça boca de cima... Usava, sapato cabelão grande, né? Cabelão, sim. É verdade, usava. Lá em Morrinhos, em Goiânia. Usava aqui mesmo, né? Eu lembro aqui em Goiânia, que aos finais de semana nós íamos buscar bailes no setor norte ferroviário ali, tinha muito baile nas casas, coisas que hoje não tem mais, né? E dançava, rostinho colado, aquela coisa toda, né? Aí saía ali, arrumava namorada, etc. A gente fazia muito isso aí, né? Agora, Léo Sena, ele é outro cara, ele está num outro momento, né, rapaz? O cara não tinha que ter juízo. Você acha que não vai se dar bem lá fora? Não pode se dar bem. De repente o cara tem uma consciência que tem o Michael. O Michael é um exemplo, Milton César, do cara que superou, um cara que esteve lá embaixo, na droga, superou, hoje ganha 400 mil reais por mês no Flamengo. Está bem à frente. É um exemplo, Léo Sena, muito mais. E quando o Léo Sena estava no Goiás titular já, você sabe onde nós fizemos um jogo do Michael, lá em Bela Vista, né? Sim. Jogando terrão praticamente. Goiânia né? e Bela Vista. Exatamente. Ele foi para o Goianésia, se revelou lá, Goiás contratou. Ou foi Goiânia e Vila Nova, acho que é algo assim. Foi um jogo à tarde lá, assim nós fizemos lá pela Rádio 730. Acho que 2016. Né? Então o Michael, ele chegou no Goiás, passou por cima do Léo Sena e está no Flamengo. O Léo Sena está aí hoje. Beleza, então. Participe conosco na live aí. O Joaquim Cirqueira, lá do setor sudoeste, discorda do Jaime Ramos. Ele entende que o Léo Sena é craque e vai vestir a camisa da seleção brasileira. A Gildeci Silva, lá da Vila Mauá, está falando que o Jaime Ramos não está batendo bem. Ele foi afetado com o vírus, a Covid-19 aqui. Show! Diz que o Léo Sena é jogador de seleção brasileira, viu, Jaime? O povo está discordando de você. Olha, participe para você concorrer ao sorteio da bola de Futebol Society, oferecimento da Ofício Esporte, camisa do Atlético. Você que está nos assistindo, o WhatsApp está aí na tela, 62 993 19 5999. 62 993 19 5999. Nos ajude
a fazer o apito esportivo. Seu carro seminovo em Aparecida de Goiânia tem nome Will Seminovos, sinônimo de garantia e credibilidade na hora de adquirir seu veículo seminovo. Venha e fale com o Will. Atendimento personalizado Will Seminovos. 2 lojas em Aparecida de Goiânia, Avenida Rio Verde, fone 3097-7463, Avenida Independência, Jardim Cristalino, fone 3094-7919. De volta aqui com o Apito Esportivo ao vivo, nesta noite no Instagram, Rádio Apito Esportivo. Obrigado a você que está nos acompanhando na nossa live ao vivo no Instagram. Compartilhe essa ideia, convide aí os amigos para que possam acompanhar esse novo projeto do Apito Esportivo. Você que está no Facebook, também Apito Esportivo, e você que nos acompanha pelo nosso canal no YouTube. Se inscreva lá, você que está nos assistindo no Instagram, no Facebook, canal Apito Esportivo. São mais de 40 mil seguidores ao longo de 7 anos, um jeito novo de falar de esportes pela rede mundial de computadores. Comigo, o Guilherme Alacoque, o doutor comentarista. Alacoque, o Vila deve anunciar a qualquer momento o Dudu, que surgiu nas categorias de base do Vila, jogou no Grêmio, esteve na Votoporanguense, agora recentemente na equipe do Jaraguá. A informação que eu tenho é que esse atleta está acertado e vai novamente vestir a camisa do Vila. Dudu, uma boa? No campo da teoria, né, Nilton? Porque o Vila Nova hoje, quando você fala em Vila Nova, que viveu e vive um momento de ebulição muito grande, você tem que ter realmente um pé atrás. Quando começou a competição, esse foi o meu ponto de vista. Eu falei assim, o Vila precisa esperar, porque a tendência é que faça um mau campeonato, e até onde o campeonato terminou, o Vila vivia uma tragédia após outra, trouxe vários jogadores que não resolveram, inclusive jogadores de um currículo muito extenso, né? E chegou até ser campeão mundial e que não jogou absolutamente no Vila Nova. A tragédia de ter trago o Danilo, que foi um tiro no pé astronômico. Então o Vila Nova tem esse problema, né? A sua gestão é muito limitada, né? Joga pessoas que realmente não conhecem e não têm um olhar clínico na hora de contratar. E quando você junta essa falta de conhecimento com falta de dinheiro, a possibilidade de ser uma tragédia muito grande. E aí, mas assim, você acha que é o perfil de jogador ou você acha que o Vila teria que buscar de um nível melhor eu acho que o Vila tem que dançar conforme a música. Se tem caixa, ele não tem para onde correr. Agora, se tem condições de fazer uma parceria, buscar uma alternativa para trazer um jogador ou jogadores de melhor qualidade, ele tem que buscar, porque ele tem que sair dessa situação. O Vila Nova ele tem grandes possibilidades de disputar uma Série C e não conseguir o seu objetivo, que é subir para uma Série B. Agora, Lacoste, 10 jogadores foram dispensados. Por que o Vila erra tanto em contratações? O ano passado foi uma decepção. Esse ano também, em termos de campeonato goiano, o Vila, por pouco, ele chegou a ser cotado para ser rebaixado. Que é um absurdo, né? Um time da envergadura de um Vila Nova, dentro do cenário goiano, um time de uma torcida imensa. Para mim, em Goiânia, é o dono da maior torcida, dentro da capital de Goiânia, no caso Goiânia. Agora, fez contratações equivocadas, tem pessoas ali que realmente fazem, na verdade, segundas intenções na gestão, como foi a questão do presidente, do ex-presidente Essival. Estava pagando conta com as entradas que tinham no Vila Nova, não conseguia fazer a coisa andar, não conseguia fazer o circo girar,
e uma sequência de erros na contratação. E futebol não perdoa. Quando você contrata mal, é dentro de campo que o resultado aparece. E agora, com o que tem, com o Hugo Jorge Bravo, com o Wagner Bueno, que você conhece bem, e com o Bolívar como técnico, o que você espera para o internauta que é vilanovense, uma torcida gigantesca? O que esse torcedor pode esperar do Vila Nova, Lacoque? Com o maior respeito que eu tenho ao torcedor do Vila Nova, e tenho muito, o torcedor do Vila Nova pode esperar uma tragédia elevada à 10ª potência. Se brincar, uma terceira guerra mundial, porque o Wagner Bueno, com todo o respeito que eu tenho, né, como goleiro, como foi o jogador que foi, não tem o menor métier de contratação de diretor de futebol. Você está falando do Wagner Bueno? Ele não tem acesso. O diretor de futebol hoje, Newton César, qual a eficácia dele? Ele ligar para um jogador de futebol hoje de um nível razoável e o jogador de futebol virar para você e falar: Newton, eu vou, porque você está lá. Lembra quando foi ventilada a possibilidade do Rogério Ceni treinar o Goiás? Sim. Falei, se o Rogério Ceni fosse o treinador do Goiás, na minha opinião, seria uma maravilha, na questão, inclusive, da credibilidade para você trazer jogadores. Porque ele não pode ser esse creme de la creme todo, não. O Rogério Ceni como treinador está começando. Mas para contratar, para aval e para credibilidade, ele pode trazer. Com todo o respeito que eu tenho ao Wagner Bueno, mas ele não tem essa credibilidade para trazer jogador para o Vila Nova. Né? E aí você junta a dupla Hugo Jorge Bravo com o Wagner Bueno, a tendência é sobrar o treinador. Então, você entende que o Vila está errado em manter o Wagner Bueno como diretor de futebol? Eu acho que o Vila teria, quando foi anunciado, foi um nome que, ao meu ver, eu não gostei. Eu acho que tem que tentar uma outra alternativa. Da minha forma de pensar, o Hugo Jorge Bravo, foi ele que anunciou, né? Sim. Foi uma situação, uma decisão totalmente intempestiva. Então, Muriel assim, ao meu Fernandes. ver, eu entendo que foi... Aliás, Muriel não, rapaz. O Muriel Fernandes é técnico do Trindade. Como é que fala aí o ex-técnico? Ariel Mamede. Ariel Mamede. Então, assim, são uma sequência de erros. É como o avião. O avião não cai por um erro só. É uma sequência de erros, aí vem a tragédia. O Vila Nova vive isso. Qual a sua opinião? Você que está assistindo aí no Instagram, no YouTube, no Facebook, o Apito Esportivo, participe conosco, dê a sua opinião. Você concorda, discorda da opinião do Guilherme Alacoque? Para ele, o Wagner Bueno não tem condições de ser o diretor de futebol. Participe conosco, envie a sua mensagem de texto através da nossa live no Instagram, também no Facebook, no nosso canal no YouTube e também no nosso WhatsApp. 62993195999 62993195999. Você concorre ao sorteio de uma bola de futebol Society, oferecimento da Ofício Esporte, e concorre também a uma camisa do Atlético, uma camisa oficial ao longo dessa semana aqui dentro do Apito Esportivo. Você, Alacoque, acabou de falar para o internauta que o Wagner Bueno não tem condições de ser o diretor de futebol. E o Hugo Jorge Bravo, você tem condições de falar que ele não tem condições de ser o presidente ou ser um presidente vitorioso à frente do Vila? O problema do Hugo, na gestão maior do Vila Nova, é que ele pegou o Vila na situação trágica que pegou. Né? Agora, quando você começa uma gestão, você tem que começar a dar resultados. Infelizmente, essa é a realidade. O futebol é muito curto, né? Esse rebote é muito rápido. Você precisa dar realmente uma resposta muito, muito firme. Agora, quando você contrata um treinador de futebol, que é, no caso, o Mamede, e um diretor, que é o Wagner Bueno, essa dupla dinâmica não pode dar liga. Porque um Vila Nova Futebol Clube é muito maior que esses dois profissionais. E o Mamede, na verdade, estava sendo treinado pelo Vila Nova da mesma forma que o próprio o próprio Wagner Bueno. Mas se você me perguntar de forma objetiva... Mas o Hugo não está sendo treinado como presidente à frente do Vila? Exatamente, o desfecho seria nesse sentido. Então eu inseria o Hugo também nesse trio de pessoas incompetentes que estão dirigindo o Vila Nova. Mas então vai sobrar quem? Não, é isso que eu estou falando. Eu comecei minha fala com o Vila Nova, o Vila vai viver momentos Então, para você, tragédia. o Hugo Jorge Bravo não serve para presidir o Vila? Para mim, não. Para mim, não. E não me pergunte quem eu entenda ou talvez possa imaginar, porque realmente é uma resposta extremamente subjetiva. E o Bolívar serve para ser o técnico? Só que aí é o seguinte, é diferente. É um cara que já mostrou conhecimento, tem história e jogou. Eu tenho
uma dificuldade muito grande, Newton César, de treinadores que não foram jogadores de futebol, que não chutou em lugar nenhum, que é o caso do Mamed. Teoria é muito bom, você tem que ter e buscar sempre aprimoramento e estudar cada vez mais. Mas o Mamed só fazia isso, ele só estudava. Como que você vai trazer uma experiência extra-campo se você nunca chutou em lugar nenhum? O Bolívar é diferente, é campeão mundial, ele tem história. Você entendeu? Os jogadores têm uma referência. Se entrar lá, um jogador novinho que não quiser, entra no YouTube. Bota lá, zagueiro do Inter, que você vai ver quem é um jogador. É uma referência a mais, é um respeito. Você tem que ter comunicabilidade, você tem que ter comunicação dentro de vestiário e representatividade e respeito. E o Bolívar, ao meu ver, tem. Só que ele não faz milagre. Se ele não tiver um respaldo de uma diretoria e de um time, ao menos em condições de te dar uma resposta dentro de campo, o treinador nenhum dá conta. Rapaz, eu fiquei de boca aberta aqui do Alacoque falar que o Hugo Jorge Bravo não serve para presidir a equipe do Vila. Já havia falado que o Wagner Bueno não serve para ser o diretor de futebol. Você que é torcedor do Vila, a massa colorada que está acompanhando o Apito Esportivo aqui no Instagram, Rádio Apito Esportivo, no Facebook Apito Esportivo, no nosso canal no YouTube Apito Esportivo. Você concorda? O Hugo Jorge Bravo não tem condições de fazer um Vila grande, um Vila vencedor? Participe conosco através da live, mandando a sua mensagem de texto através do nosso WhatsApp. O Manuel Silveira, do Aruanã, em Goiânia. Ele está falando que o Alacoque está errado, que o Hugo Jorge Bravo é muito eficiente e vai voltar com o Vila para a Série B do futebol brasileiro. A Maria Justina Guedes, ela está nos assistindo, mora lá no Senador Canedo, concorda com o Guilherme Alacoque, entende? Com o Wagner Bueno e com o Hugo Jorge Bravo, o Vila não consegue se tornar um time vencedor. O Mário Oliveira, lá do setor Novo Horizonte, ele quer saber por que o Vila rema e morre na praia, não consegue chegar à Série A, Alacoque? Eu entendo que é planejamento. E aí você tem que ser um pouco chato quando você pega o Atlético como exemplo. Porque todo mundo fala, mas está vendo a administração do Atlético? Planejamento. Futebol você tem planejamento a médio e a longo prazo. Dar condições e buscar credibilidade no mercado. Até hoje, para você buscar um patrocinador master, para o Vila Nova é muito mais complicado. Aí vem aquele jargão popular. O Vila tem uma torcida enorme, Exatamente. gigante, que participa, um torcedor apaixonado. Exatamente. Mas aí é uma série de situações. Departamento de marketing, a organização interna do clube, a administração, são dívidas astronômicas. Quando sai de uma, entra em outra. São acordos que são feitos na Justiça do Trabalho. E hoje em dia, com a Lei Pelé, as coisas mudaram muito, né? Vem com a mão grande e bloqueia mesmo ali 30% de bilheteria, talvez dinheiro que você vai receber de uma Copa do Brasil, como aconteceu. Tudo isso para um time que está em UTI é muito grave. Então a tendência do Vila realmente é viver nesse mar, nessa areia movediça. Vai remar e não vai sair do lugar. Vai ter que vir uma nova gestão. Eu torci muito. Mandou uma notícia aí, não sei se é verídica, de uma empresa que queria assumir o Vila Nova, como assumiu o Bragantino, aquela empresa que acabou assumindo o Bragantino. Se acontecesse com o Vila Nova, seria a salvação. Seria a tábua de salvação do Vila Nova. Eu não vislumbro o futuro para o Vila Nova vencedor, como outrora o Vila Nova viveu grandes momentos no futebol. Então você não acredita que o Vila dê conta esse ano de voltar para a Série B? Nesse ano para voltar para a Série B do Brasileiro? Não volta. Não tem a menor condição. O Vila está mais para subir ou para cair? Para cair para a quarta. Que é isso, Alacoque? O problema, eu vou te falar maior, o problema é tão mais grave para o Vila Nova, porque na sequência dessa competição, que estava sem um problema do Covid-19, o Vila já tinha sérias... o risco de não subir era muito grande. Agora, quando se trata de uma Série C, na situação atual que se encontra o Vila Nova, e quando você disputa um campeonato que no final, a Série C, você tem aquele afunilamento do mata-mata, aí é muito mais grave ainda, aí que eu vejo que o Vila Nova não tem condições de subir para a Série B. Tá aí a opinião do Guilherme Alacoque. Você que é torcedor, eu acho que você vai discordar do Alacoque. Ele está pessimista, que o Hugo Jorge Bravo não serve para ser presidente, o Wagner Bueno não serve para ser diretor de futebol e que o Vila está mais para disputar a 4ª divisão do futebol brasileiro do que voltar para a 2ª divisão. Alacoque, depois dessa eu vou ter que tomar uma água.
Secou Que geral bacana. aqui hoje. Vamos tomar junto essa água, então. Tá bom, opinião aqui do Guilherme Alacoque. Participe comigo na live. A opinião é dele. Agora, o espaço está aberto para o Wagner Bueno, para o Hugo Jorge Bravo, para o torcedor colorado. Participe na live aí do Instagram. Participe conosco também pelo YouTube, pelo Facebook. Sim, Alacoque. O pessoal do backstage me dá 30 segundos. Ok. Vamos fazer um parâmetro rapidamente aqui. Brasiliense, futebol de Brasília medíocre. Gama, esses dois times chegaram a campeões de Série B, Brasiliense final de Copa do Brasil. O Vila Nova chegou aonde? Tem uma vergonha o futebol goiano perder para o futebol candango. Opinião do Guilherme Alacoque. Na sequência tem mais Apito Esportivo. Mão na mesa. Me conta, já garantiu aquele presentão especial para sua mãe? Ainda não? Então corre para nossa loja conferir todas as opções que temos por aqui. Para as mamães vaidosas, que tal uma penteadeira no estilo camarim? Sua mãe é fã de organização? Então, duas ótimas opções são uma sapateira com bastante espaço ou ainda uma cômoda, repleta de beleza e funcionalidade. Se ela gosta de reunir a família, que tal presenteá-la com um conjunto incrível de sala de jantar? Quer surpreender sua mãe ainda mais? Uma ótima aposta é uma cozinha novinha, que vai deixar as refeições ainda mais especiais. Seja qual for a sua escolha, nós da Hipólito Móveis temos as melhores opções. Vem para nossa loja que ajudamos você a encontrar o presente com o jeitinho da sua mãe. De volta com o Apito Esportivo pelas plataformas digitais. Você que nos acompanha pelo Instagram, Rádio Apito Esportivo. Você que está nos vendo agora pelo Facebook Apito Esportivo e também pelo nosso canal no YouTube Apito Esportivo. Você que está no Instagram, no Facebook, olha, se inscreva no nosso canal no YouTube, ao vivo o Apito Esportivo, um jeito novo de fazer comunicação esportiva. Aliás, está mudando tudo, né? Foi-se a época que o rádio era soberano, que a televisão era soberana. Você, quando começou a sua carreira, há uns 50, 60 anos atrás, Jaime, não imaginava que um dia nós teríamos essa facilidade em poder estar no mundo inteiro através da rede mundial de computadores. Exatamente. Eu não imaginava e muitos também não imaginavam, né? E o rádio mudou muito, né? Até esses dias escrevi um artigo, eu fazia redação para jornal falado, ouvindo rádio, gravava a matéria e numa máquina Olivetti eu fazia as pautas de texto, né? Eu sou dessa época, né? Da época ainda? Você digitava? Digitava, eu escrevia. Você chegou a fazer aqueles 600, 700 tópicos em 5 minutos para poder pegar o seu diploma? Exatamente, eu era bom na máquina, eu escrevia e não olhava não, aquela coisa toda, né? Eu sou dessa época. Né? Ô Jaime, aliás, aproveitando isso, como é que você vê o momento da imprensa, do rádio esportivo, da comunicação esportiva aqui no estado de Goiás? Olha que nós já tivemos emissoras aqui fazendo Copa do Mundo, cobrindo eventos. Eu trabalhava, comecei numa rádio pequena, na época a Rádio Aliança, eu lembro bem de você, lá em Goianésia, viajando o Brasil de norte a sul, quando não era de avião, era de ônibus. Como é que você vê esse momento? Você acha que nós estamos vivendo o fim dos tempos em relação a equipes de esportes? Fim dos tempos não, mas eu acho que a gente está passando por uma transformação profunda, né? Essa semana passada, por exemplo, a Bandeirantes São Paulo encerrou a carreira do José Silvério. Ele praticamente foi demitido da emissora, né? José Silvério, um dos ícones da narração esportiva brasileira, sendo demitido da Rádio Bandeirantes, é uma tristeza muito grande, né? E hoje você não tem aquele narrador raiz mais, né, Newton César? Aquele narrador emotivo. Você vê muito narradores estilo CBN, não tem emoção. O cara, ele fala, ele não narra, né? Você também é da época do rádio raiz, a sua narração Valdir é raiz. Amaral, Jorge Cury.
Então, para mim, Fiore Giliotti. o rádio está sofrendo uma transformação, exatamente por causa da internet. Exatamente. Tá aí, qual a sua visão em relação ao rádio, à TV? Eu acho que o rádio, ele vai existir, ele vai... Por exemplo, para um rádio fazer transmissão via internet, ele pode transmitir em ondas, frequência modulada, que hoje não tem mais amplitude modulada, né? Ele pode fazer a transmissão dele em frequência modulada, que é o FM, e também transmitir no seu aplicativo, no seu rádio também, que acontece no Brasil todo hoje, né? Você, por exemplo, sintoniza aqui em qualquer rádio do mundo, né? Então vai ser por aí, tá? E eu acho que o radialista vai ter que se reinventar também, porque a forma também de buscar patrocínio é diferente hoje, né, Nilton César? Ah, bom, é a sua opinião. Você acha que nós estamos vivendo a última safra ou não? Nós estamos sofrendo uma profunda transformação. O rádio AM está morrendo. Esse ano mesmo aqui em Goiânia, as rádios do AM vão passar para o FM. O rádio AM ele já sofreu essa transformação. Goiás hoje é talvez a única capital brasileira que tem um rádio AM ainda forte, né? Que são as duas emissoras, a Rádio Sagres e a Bandeirantes, né? Você, inclusive, está vindo lá da Rádio 730, que acabou o projeto com o Jorge Cajuru, que revolucionou a comunicação. Exatamente. Né? Então é aquilo que você faz, né? Você está fazendo um investimento no apito esportivo, eu acho que o jeito é aqui mesmo, né? É por aqui, tá? Beleza, então, opinião do Jaime. Você que está nos assistindo, acha que está acabando o rádio esportivo? O que mudou dos anos 70, dos anos 80, dos anos 90, início dos anos 2000? Como é que você vê a comunicação? Mande a sua mensagem na nossa live no Instagram, Rádio Apito Esportivo, no Facebook Apito Esportivo. Você que está nos assistindo no nosso canal no YouTube Apito Esportivo. Olha, quer concorrer ao sorteio de uma bola de futebol Society, oferecimento da Ofício Esporte e também uma camisa oficial do Atlético? Mande a sua mensagem de texto aqui para o meu WhatsApp, 62993195999. 62993195999. Eu entendo o seguinte, nós estamos vivendo a última safra dos idealistas em fazer rádio esportivo. Eu entendo que essa geração que está surgindo aí é bem diferente. Entendo que a internet ela vai cada dia mais crescer e vai dominar o mundo em todos os aspectos. E tanto é que o rádio já teve que aderir à internet. A televisão, nesse período de pandemia, está tendo que ir na internet buscar os cantores, buscar as informações. Hoje, boa parte das transmissões de TV, você tem condições com o celular de entrar ao vivo. Antes era uma parafernália gigantesca para você falar em TV. Então eu analiso o seguinte, isso aqui que nós estamos fazendo é o futuro. É Exatamente. O futuro, né, Jaime? Você vê a TV Globo que domina, ela já está, vai para o Globoplay, né? Exatamente. Porque ela sabe que a TV aberta também. E um outro detalhe, uma referência da nossa geração, dos cinquentões, eu já cheguei aos 51, com corpo de 18, carinha de 17 anos, a Rádio Globo... E batendo martelo firme, né? 100% mão na mesa. Pronto. A Rádio Globo foi extinta, acabou a Rádio AM, Rapaz, que marcou a época já. Se você entrar na internet, você vai ver a torre da Rádio Globo, a AM1200, sendo derrubada. Aquilo é uma tristeza profunda, porque a Rádio Globo, ela marcou época, né? Verdade, e aliás marcou uma geração. Olha, para finalizar, você que é empresário, você que está... passando por esse momento de dificuldade, anuncie conosco aqui no Apito Esportivo. Nós temos mais de 40 mil seguidores no Instagram, no YouTube e no Facebook. Você vai mostrar a sua empresa para no mínimo 1 milhão de internautas a cada 30 dias. Isso é anunciar no Apito Esportivo. Olha, e o que você vai gastar aqui é algo irrisório. Anuncie, ligue, mande a sua mensagem aqui no meu WhatsApp e eu vou pessoalmente lhe visitar. 62993195999. 62993195999. A internet é o caminho do anunciante. Você está vendo aí na pandemia os cantores. Olha o tanto de live fazendo sucesso. Então anuncie conosco no esporte aqui no Apito Esportivo. Mão na mesa.